Bem-vindos a Costa Rica. Tá bonito, viu? Vou falar pra vocês que tá bonito demais. É o mais caro porque esse é o preço para se conhecer o paraíso. A gente tem uma meta e essa meta chama-se dormir na praia. Bom dia galera. Tô aqui na cidade de Davi, no Paraná. Hoje eu tô organizando tudo para sair amanhã e cruzar para Costa Rica. Outra coisa que eu tenho que fazer na bike, que é trocar o óleo a cada 5.000 quilômetros, mais ou menos. E que óleo, né? Bom, aqui é o meu sistema de marcha. É um sistema roll-off, ele tem 14 marchas internas. Eu tenho uma correia aqui também, pessoal, que é bem diferente. Essa correia já é o reposto dela. A outra durou 20 mil quilômetros. E aqui a cada 5.000 eu preciso destampar aquele parafuso e trocar o óleo que tá ali dentro. Já tô pedalando aqui tem cerca de 2 horas. E eu estou chegando na fronteira. Isso aí, chegou o dia de completar mais um país. Panamá aí, que foi um mix de emoções e aventuras. Estamos chegando no fim. Ali, ó. Acho que já é quase aqui. Hoje a gente entra na Costa Rica, próximo país dessa viagem. Ouso dizer que um dos mais caros, se não o mais caro. Talvez o mais bonito. Uma frase que eu achei legal, ela falou assim: Lucas, é o mais caro porque esse é o preço para se conhecer o paraíso. Então as expectativas estão altas. Sei que lá é realmente maravilhoso. Mas eu quero ver até que ponto que é tão diferente assim na questão de paisagens dos outros países aqui da América Central. O Panamá já foi bem bonito. Então vamos ver como que vai rolar isso aqui. Gravar o que der para gravar aqui na fronteira. E a priori o plano de Costa Rica é ir bem rápido. O nome do passo aqui chama Passo Canoas. Agora vamos descobrir aonde que eu tenho que ir para cruzar para Costa Rica. Tinha um controle policial aí. O cara só me fez sinalzinho para passar com a mão. Perguntei para cruzar, ele segue aí. Mas é engraçado isso aqui. Caminhãozado aí provavelmente esperando. Ah, eu acho que tá lá em cima. A ponte. E eu acho que lá em cima, ó, a gente vai fazer a migração. Agora sim, gente. Estamos aqui, ó. A bike tá ali. E fazer saída do Panamá. Bom, gente, aqui já tá a bandeira da Costa Rica. Mas me falaram que é daqui 4 quilômetros. Antigamente era aqui, mas parece que a Costa Rica fez outro posto. E aí tem que ir pra lá. Aí, ó. Aqui, ó. Acho que não funciona mais, não. Aí, ó. Controle fronteiriço, 4 quilômetros. E esses são os primeiros quilômetros na Costa Rica. Olha a montanha no fundo. Então, galera, me falaram que a Costa Rica é muito caro. Um pratinho de comida vai ser uns 10 dólares. Então eu já trouxe minha primeira marmita, macarrão com ovo, que eu cozinhei ontem lá na casa do Lucas. Parei aqui num ponto de ônibus. Pedalei 50 quilômetros. Ali tá a fronteira, onde eu vou carimbar mesmo. Mas pelo que parece, assim, geralmente nas fronteiras você não pode levar comida pronta, assim, sabe? Então eu vou comer aqui antes, depois vou ali carimbar o meu passaporte, beleza? Bora. Olha só, gente. Vamos ver agora onde que é, né? A gente vai no peatonal, geralmente. Seguinte, turma. Deixei a bicicleta ali, amarrada com a corrente. E tirei todas as coisas dela, que parece que vai passar num scanner. Ele tá com um guardinha ali dentro. Então, vamos lá ver. Então, assim, aqui tem que passar tudo no scanner. Eu vi outras pessoas ali saindo do carro também, levando tudo. Mas quando é partida não tem muita gente, então eu acho que vai ser rápido. Bom, não tô vendo lá dentro, né? Algumas mochilas sempre ficam na bike. Deixa as ferramentas ali, as paradas. Esse negócio, né? Vamos ver ali, eu tô com uma marmita. Vamos ver, sobrou um restinho que eu não dei conta de comer tudo não. Vamos ver como que vai ser. Então, galera, muita gente pergunta como que é passar uma fronteira.
cada lugar é de um jeito. Aqui na Costa Rica eles mandaram eu tirar tudo, ó. E aí eu pus nesse carrinho aqui, a bicicleta ficou de fora, e aí com algumas coisas nela, que não faz sentido nenhum. E eles passaram isso tudo no scanner. Ah, caiu meu fone de ouvido. Passaram tudo no scanner. E aqui o que eles pediram? Como eu tô a pé, de bike, né, não tenho um veículo, eles pediram um voo de saída. E aí não dá pra você fazer uma coisa fake, você tem que comprar um voo e cancelar ele, né? E aí tem alguns sites online que fazem isso. Então aí eu organizei um voo, escolhi a data que eu queria sair daqui. Coloquei 30 dias, o cara, nossa, 30 dias? Cara, eu tô de bicicleta, tá ligado? E aí ele me deu 60 dias pra ficar aqui. E aí é um site que eu paguei $12. Eles já debitaram no meu cartão, me emite um ticket por 24 horas e depois acabou. Então, eu falei, moço, eu vou sair de bicicleta pela Nicarágua. Ela, eu sei, mas a gente precisa ver um voo seu. E aí o cara que ficou me pedindo vazou. E aí na hora que eu voltei com o voo era um outro, eles meio que tipo assim, capaz que nem precisava se eu tivesse ido no outro oficial, entendeu? Mas é isso, vamos colocar as coisas agora e seguir viagem. Valeu, bem-vindos a Costa Rica. Onde que pedala, velho? Nossa senhora, tem espaço não tem acostamento não. Primeiro dia na Costa Rica, chuva. Parece que vai chover agora, indefinidamente. É isso, é bom, tá calor. Eu vou só tomar uma segunda treva do almoço e boa. Aí, turma, acabei de vir no Banco Nacional, eu acho. Saquei dinheiro. Melhor é fazer pela Western Union, mas meio cansado, já é feriado e tal. Então, vamos pelo caixa aqui. Saquei um tanto de dinheiro que vamos ver até onde que vai. Tomara que com isso eu chegue até o fim. É isso. Bom, gente, quis parar aqui depois que a chuva passou para mostrar um pouquinho da Costa Rica para vocês. Tá muito lindo, muito lindo. Ali, a região que eu passei é uma zona de conservação, um corredor ecológico. Passou macaco caminhando assim na estrada. Lindo, lindo assim. E com a chuva caindo tava maravilhoso, mas eu não consegui gravar aqui. Você põe a mão no celular, tudo molhado, cara. Enfim. E eu queria mostrar para vocês, ó, a quantidade de verde aqui, ó. Olha que coisa linda. Eu acho que a câmera tá até meio embaçada, mas... Olha lá, ó. Os morros lá. No fundo, ó, as nuvens, a chuva. E vai cair mais chuva, mas vamos que tá bonito demais. Tá bonito demais. Vem comigo, gente. É uns paredão verde, cara. Depois da chuva, então, tudo parece floresce mais. Olha só. Tá bonito, viu? Vou falar pra vocês que tá bonito demais. Vamos que vamos. E tá fresquinho, cara, que eu tô todo molhado. Bom, turma, cheguei aqui no meu hospedagem da noite, ó. Posto de gasolina, tá vendo? Tem uma ducha ali, ó, grátis, banhozinho. Ali eles estão trabalhando e tem uma área coberta. E tá chovendo e tal. Eu pensei de ficar ali, ela falou, não, a dona falou que não. Você ficar aqui na área verde, um lugar que o pessoal não te manja. Aqui, ó, tá muito bom, cara. É isso aqui. Meter minha barraquinha ali, o problema é que dá pra ver. A outra opção é tipo aqui no fundo, tá vendo? Olha lá. Que aí você fica bem mocado mesmo, tá ligado? Mas, não sei se é uma boa colocar embaixo dessa árvore aqui, né? O que vocês acham aí, gente? Embaixo da árvore. Nossa, mas se chover isso aqui vai virar uma barrela, irmão. Meter a barraquinha aqui, ó. Bem onde eu tô. E é isso aí, velho. Tem pra hoje. Vou mostrar pra vocês o banho aqui, ó. Como sempre, aqui, ó. Eles têm... É só um cano. Água gelada. A casa tava até quentinha, pra ser sincero. Aqui não tem água quente, não. Acho que é igual os países aí pra baixo. Estamos acostumados. Esse é o posto que eu vou dormir. E olha lá a barraca, ó. De noite, meu amigo. De noite ninguém vê. Panela tá no fogo. Posto de gasolina tá ali. O dia tá acabando. Isso aí. Cozinhar. Muito bom dia, pessoal. São 7 horas da manhã. Dormi mais que a cama hoje. Eu acordei no horário previsto, 4h30. Falei, não, hoje não. Voltei a pedalar, tava cansado. Já tô aqui, ó. Barraca secando. Vou acabar de organizar as coisas. Meu posto de gasolina. E hoje a gente tem uma meta.
E essa meta chama-se dormir na praia. Tomara que não esteja chovendo muito, para dar para acampar lá suave, mas a meta de hoje é dormir na praia. Vamos lá. Ah, e para isso também faltam 130 km, tá? Então, vamos acelerar aqui. Valeu! Hora de conhecer o mercado aqui na Costa Rica. Bom, turma, vamos dar uma olhada aqui nos preços. Tem banana verde. Tá. Nossa. Vamos ver o que eu vou pegar aqui de bebê. Rapaz. Ó, cada 100 pesos mais ou menos. É um pouquinho menos, mas cada 100 pesos é R$1. Então, aí ó. R$7. Esses trem de proteína. Aí ó, galera, aguinha, 1 litro, R$6. 1 litro 700, R$10. Olha o Gatorade grande aqui, ó, R$12, 1 litro de Gatorade. Tem uns aqui menores, ó. Aí ó, gente, atum, R$12, R$10. Macarrãozinho, R$6. Isso aqui não é nem 500 gramas, velho. Nossa. Pão de forma aí, gente. R$25, ó. R$20, 23, 22. Olha ali, ó. Confere comigo. É o mar. Chegamos. Fala comigo. Olha essa plaquinha de ciclista aqui, gente. Na verdade é pro trabalhador, tá vendo? Carregando as ferramentas. E eu também quero chegar a casa. Diferente, né? Nunca tinha visto um para trabalhador mesmo. Aí na tela vocês têm a entrada pro vilarejo de Uvita. É um lugar bem turístico aqui, porque tem o Parque Nacional Ballenas, ou Baleias. Me falaram que é muito bonito, eu queria muito ver, mas como sempre a gente tem que fazer escolhas nessa vida. A escolha é não gastar muito dinheiro aqui. Estava conversando com um francês que fez o passeio aqui, mas falou que não, assim, foi legal, mas pelo preço melhor fazer nos outros países daí pra frente, são mais baratos. Eu queria também entrar lá para ver de qual é que era dessa praia, ver como que era o movimento. Mas tá um calor do inferno. Já são meio-dia, eu tenho 80 km para pedalar ainda. Então, vamos passar. Quem sabe no futuro, um dia eu vou voltar e com dinheiro, se Deus quiser. É isso aí. Valeu, Vita. Vamos ver se vai dar pra ver, ó. Mas o mar tá ali do lado, o mar. Tá bonito, tá bonito. Já não tá mais tão quente, porque eu acho que eu tô um pouquinho mais rápido. E na brisa aqui do mar, tem cheirinho de mar bom. E vamos que nós estamos chegando na metade do dia só. Ai, ai. 1 da tarde, gente. Cansado, muito quente. Falta muito quilômetro ainda. Ontem eu tava, acho que eu gastei demais ontem. E hoje tá faltando energia. Mas vamos aí, comer, seguiu. Aqui tá cheio desses vilarejos assim, ó. Tá vendo? Que é do pessoal que trabalha aqui nas plantações disso aqui. Então, cada hora assim tem um vilarejo desse. Meio que uma mini indústria. Campo de futebol. Bem interessante assim, diferente. É um outro lado da Costa Rica aí que não sabia aí, não tinha ideia, né? Gente, tem uma ideia do país aí, ver as coisas, mas na hora que você tá aqui no dia a dia, realmente passando cada quilômetro, você nota alguns detalhes que nem todo turista tem oportunidade de ver, né? 3h20 da tarde, gente. Tô chuviscando aqui, um pouco de fome. Faltam 20 quilômetros, 26, que é a praia que eu quero acampar.
Tô pensando o que fazer. Ah, que gostoso viajar de bike pela América Central. Olha a chuva que tá caindo. Eu preciso seguir. Eu tô num supermercado e vai escurecer em 1 hora. E eu preciso de 20 quilômetros para chegar onde eu quero, que é 1 hora. Então, é isso aí, né? Não tem nada no caminho que eu possa acampar. Vamos que vamos, né? Vou pôr minha baguete aqui e partir. Muita chuva. Bom, cheguei no povoado. E aí? Acampar lá na beira da praia assim? Dureza, hein? Bom dia galera, vou mostrar pra vocês o meu acampamento de ontem. Como vocês podem ver, a barraca tá toda suja, porque ficava pingando a água assim, ó. Olha lá, tá pingando essa porcaria aí. Bikezinha tranquila aqui. E a praia aí, ó. Vou dar um tibum, né? Fazer o que, né? Tamo aí, né? Finalmente, gente, tudo pronto, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, esse gramadão aqui. Foi bom que eu consegui jogar uma água e tirar a areia pra vestir a roupa. Ali foi onde eu dormi e eu vou mostrar uma coisa pra vocês, assim. Você deve se perguntar onde que eu seco minhas roupas, né? Minha toalha e tudo mais. A gente põe aqui, ó. Vai bater no sol, seca, você guarda, pronto, acabou. E é isso aí. Vamos pedalar. Hoje a gente tem mais 110 quilômetros até a casa de um rapaz que eu não sei o nome, mas que falou que eu posso ficar lá. Então, vamos pedalar e tô quebrado. Esses dias aí, nossa, ficar 15 dias parado, né? Que eu saí, fiz as caminhadas, fui pra Boca, depois uma semana de diarreia, e aí de repente, olha a abelha aqui, e de repente, 260 quilômetros em 2 dias, partindo pra quase 400 aí em 3 dias. Não é fácil não, viu? Então, vambora. Essa é a praia Palo Seco, onde eu dormi. Como vocês podem ver, não tem muita coisa ainda. Tem esse restaurante aqui, putz, torneirinha ali e tudo. Que é a praia oficial. Tem uns banquinhos, sinalzinho de proibido nadar, que eu nadei. Olha lá, o pessoal já chegou lá, ó. Ontem não tinha ninguém aí. Eu acho que eu dei sorte nisso aí também, de tá chovendo, então não veio ninguém, não veio nenhum baderneiro à noite, porque era sexta-noite, né? A chance de vir alguém era muito grande. Tem um condomíniozinho, eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, Vila Las Flores. Pô, um lugarzinho bacana, viu? Apesar da gente falar muito aí da Costa Rica, dela tá super em alta, né? Tem muito turismo, principalmente americano aqui. O que tem inflacionado demais as coisas aqui na Costa Rica, né? Tem muita gente dos Estados Unidos, aí que nos dias. Então assim, eu vi várias placas, cara, tudo placa em inglês. Restaurante, não sei o que, Indian food, Mexican food, Arabic food, tudo em inglês. Um tanto de placa de real estate, luxury hotel, luxury spa, with yoga, sauna. Cara, é um negócio muito bizarro assim, sabe? E aí eu tava lendo que aqui na Costa Rica, o país... Bom, vamos para informações da Costa Rica, que eu li na Wikipédia. Aí do lado a gente tem uma fazenda de camarão. E bom, informações sobre a Costa Rica aí. Costa Rica tem pouco mais de 5 milhões de habitantes. Então, perto de um Brasil não é nada, né? Ela é dividida ao norte pela Nicarágua, uma fronteira um pouco conturbada, e ao sul com o Panamá, né? A Costa Rica, o seu ponto mais alto, tem mais ou menos 3.800 metros. Então, para quem pensa que está no Caribe, que não tem montanha, meus amigos, para você cruzar aqui do Atlântico para o Pacífico, tem uma montanha gigantesca, cara, gigantesca. Aí no Brasil, o ponto mais alto é o Pico da Neblina, se eu não me engano, lá perto da Venezuela.
acho que chega nos 3.000, passa um pouquinho dos 3.000. Então aqui é muito mais alto a cadeia de montanhas, né? A Costa Rica tem um IDH bem alto, 0,807, eu acho. Então, IDH muito bom. Tudo pra eles aqui é pura vida. Você não fala graças aqui, você fala pura vida. Ah, Luca, o que é pura vida? Pura vida é pura vida, cara. Isso é pra tudo aí. Qualquer coisa que a gente fala é pura vida. Você vai, pura vida, dá oi, pura vida. Não tem muita explicação, não. Aqui foi considerado por muitos anos o país mais feliz do mundo, acreditem ou não. Dá pra entender. Claro, o lugar é maravilhoso. Eu vi... Bom, gente, tô falando número de cabeça aqui que eu vi ontem. Qualquer coisa eu coloco a correção aí na tela. Mas a Costa Rica possui para 0,3% da superfície do planeta. 0,03, uma coisa assim. E 6% da biodiversidade do planeta. Então pensa, né? O tanto de bicho, tanto de planta, o negócio que é realmente diferente, sabe? Bem diferente. Já vi demais, vi uns micos aí e tudo mais. O que mais que eu posso falar sobre a Costa Rica? A sua economia antes era agrícola. E eles tiveram uma grande mudança. Começaram a investir na economia de serviços. Então, teve uma grande mudança, o que levou o país para frente. E eles também viraram referência no ecoturismo, ou seja, o turismo ecológico aí, recebendo hoje assim boa parte da sua grana aí que movimenta sua economia vinda do turismo. As coisas são muito caras, muito caras. Tipo assim, cara, camping você vai pagar 10, 20 dólares, 20 dólares no camping. Mas é uma economia de serviços hoje, muito voltada para o turismo e para o ecoturismo. Eles recebem muitos turistas, principalmente da América do Norte e um pouco da Europa também. E aí tem uns caras igual eu aqui, ó, que vem do Brasil achando que vai ter dinheiro para fazer alguma coisa, né? E aí vem de novo, né? Eles têm muito parque nacional, muito passeio, muito bacana, muita praia de surf. Mas tem muita praia desabitada ainda, igual essa que eu tava, sabe? Como eles têm mais de 1.000 quilômetros de costa e poucos habitantes, assim, boa parte é desabitada. Ontem, o trecho todo que eu pedalei, e hoje também, tem essas palmeiras, eu acho que são palmeiras, porque eu vi as placas assim, Aceite de Palma, que emprega mais de 9.000 pessoas aqui na região. Então é muita gente, aqueles vilarejos que eu pus aí no dia de ontem, são trabalhadores aí do Aceite de Palma. Península de Nicoya ali, que é onde eu vou depois de amanhã, se eu não me engano. Eles são considerados uma Blue Zone. Para quem viu aí o documentário da Netflix, das Zonas Azuis, são regiões no mundo que o pessoal vive, tem muitos centenários. Ali a região de Nicoya, que é onde eu vou daqui uns 2 dias, é considerado uma Blue Zone. Um lugar que as pessoas vivem muito, a qualidade de vida é muito alta. E qualidade não necessariamente, né? Mas vocês entenderam. É isso aí. Bom, chega de conversar fiado, as pernas estão doendo. E eu tô chegando na cidade aqui de Parritas, onde tinha a praia de Palo Alto, Palo Seco, já nem lembro mais. Cara, é muita coisa, muita coisa acontecendo, gente. É assim, cada dia você passa por muitas cidades. Ontem eu passei em Uvita, que tem o Parque das Baleias. Agora a gente tem um rapaz cortando grama. Passei também em Quepos, que tem outro parque nacional. E é isso aí, vamos lá, né? Vou mostrar pra vocês ali a cadeia de montanha que eu tanto prometi. Olha lá, ó. Montanha quebra-mola. Olha a especulação imobiliária, gente. Cheio de castelo aí. Primeira parada, 2 horas de pedal. 42 quilômetros. Tô procurando um posto de gasolina para reabastecer água e comer. Mas tive que parar aqui para ver essa maravilha, né? Bem-vindos a Jacó. Olha lá o prédio. O calor tá pegando, gente.
Almocinho de hoje. Tô morrendo de calor. Achei ouro, gente. Achei ouro. 2,50. Não, dá nem 2,50 isso aqui. Vou comer só polenta. Achei ouro. Do nada. Tá comendo um polézinho, ó. Polé. Muito bom. Na caldeira. Merece o nome, viu? Calor! Olha o cuzão. Caminhão. Calor, meus amigos. Calor de caldeira mesmo. Deus me guarde livre. Vambora. Faltam 10 km. Bom, gente, cheguei aqui na casa do Alexander. Ele vai me receber essa noite aqui. Não sei bem onde eu vou dormir ainda. Ele já mostrou onde tem as tomadas. Eu acho que eu vou pôr a barraca aqui. Por causa dos mosquitos. Ele já mostrou onde é a ducha. Eu pedalei uns 110 km. Vou tomar um banho, aí sentar e cruzear. Mas é legal demais essas interações, né? Você chega na casa de uma pessoa que você nunca viu, entra, toma banho e assim. Vamos lá que eu tô morrendo de calor, de fedor, de tudo. Bom, gente, fazer uma filmagem aqui pra vocês. Tô em Puerto de Muertos. Aquelas montanhas ali é pra onde eu tô indo. A famosa Península de Nicoya. Eu acabei de subir aqui pra ciclovia, mas ela acaba justo aqui onde eu subi. Coisa linda. Enfim, é isso aí, ó. Hoje vão ser acho que uns 30, 40 quilômetros no máximo. Tô bem de boa aí. Vamos ver o que vai virar isso aí. Hoje é domingão, 8h40 da manhã. Já vi muita gente de bike, cara. Tô impressionado com a quantidade de ciclistas. Alguns com escrito Costa Rica e muitos outros. Parece gringo mesmo, sabe? Tava ouvindo até um podcast, o pessoal tava aqui, sabe? É uns americanos que vêm pra cá. É isso aí. Ontem eu vi uma turminha lá que 100% certeza que era americano. Umas bike top, assim, os caras monstros. É isso aí, galera. Ferry aí, gente. Vamos ver se eu consigo pegar esse ainda, ó. Tá lotado já. Vamos descobrir. E ele acabou de sair. Por 30 segundos. Bom, turma, nesse parar nos restaurantes, perdi o ferry. Que era o que eu precisava, que era às 9. Agora o outro é meio-dia, ou tem um às 10 para um lugar que é mais longe. Então, vamos para esse às 10 mais longe, né? Bom, turma, vim na padaria, peguei um salgado aqui. Deu R$10 o salgado. E aí, não, o negócio aqui é uma loucura. Passei no mercado para comprar os trem, não tinha preço na prateleira. Eu tô esperando o bar. Comprei meu ticket. Foi 1.000 a passagem, mais 2.000 da bike. Ou seja, R$33 mais ou menos. Não sei quanto tempo é, sei lá o que vai acontecer. É às 10, são 9h20 agora. Vamos ver. Bom, gente, vou mostrar o barco aqui pra vocês. Olha só. Legal. Bom, bem confortável, né? Tem um arzinho condicionado maravilhoso. Tá aqui, ó, que legal. Ó, Península de Nicoya. Bom, pelo que eu entendi, eu vou chegar aqui em Naranjo, ó. Naranjo. E aí eu vou vir aqui, vou vir até Paquera, que é onde vinha o outro barco, tá vendo? Ele chega aqui. E aí eu vou pedalar e vir até o Tambor. E a minha ideia é dormir bem aqui assim. Aí amanhã a gente dá a volta e mais e sobe. Bom, turma, vamos seguir subindo aqui. O que tem aqui em cima. Aqui tem um ventinho gostoso. Não tem parte com ar-condicionado. Mas se liga. Olha lá, ó. Fica vendo a bike. E a península lá, ó.